Olá! Hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo sobre teontologia. Para quem não sabe, teontologia é o estudo sobre Deus. Eu costumava falar estudo sobre Deus Pai, mas eu acho que é sobre Deus, mas talvez mais na figura, porque depois a gente tem a pneumatologia que vai falar sobre o Espírito Santo e cristologia sobre Cristo. Então aqui, né? Eu acredito que muita coisa ele se encaixa tanto para Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, né? Mas a gente vai conversando sobre isso. Meu nome é Ariane, bem-vindo a este canal que está tentando aprender mais sobre Deus, ter uma fé mais sólida e isso aí. Gente, ó, eu sempre gravo vídeo, cabelo molhado direto, né? Mas é que assim, ó, hoje tentei terminar isso aqui rapidinho, porque meus compromissos vão me proibir de fazer o vídeo e postar quarta-feira se eu não gravar hoje. Então, eu tinha que gravar hoje. Então, eu tentei terminar aqui. Nesse inteirinho, meu filhinho quis que eu ficasse lá com ele enquanto o pai dele lia história. Assim, não foi um pedido, foi um choro, um lamento, sabe? Tava cansado. Sabe quando criança pequenininha tá cansada? Então, para evitarmos o estado de ebulição, fomos lá. Meu banho atrasou, tudo atrasou. Tô gravando um pouco mais tarde, mas é isso aí. Tô cansada, tô com fome, tô com fome. Mas vamos tentar dar o nosso melhor. Então vamos lá. Então olha só. O conhecimento de Deus ele é real, verdadeiro e suficiente para a salvação e a vida cristã. E esse conhecimento ele fundamenta-se na condescendência divina de revelar-se à criatura finita. Como assim? Quando a gente vai estudando isso aqui, na verdade tudo, né? A gente precisa ter na mente que o que conhecemos sobre Deus foi que é condescendência divina. Foi porque Deus assim o quis. Porque Deus falou assim, não, deixa eu dar uma colher de chá e vou me revelar para eles. Vou dizer para eles isso e isso sobre mim, entendeu? A gente vai aprender um negócio bem interessante daqui a pouco, olha só. Então a gente vai lá, vamos passar rapidinho aqui, ó. Tríplice base da possibilidade. Existência e objetivo, ou seja, Deus ele deve ser real. Deve ser um ser real. A possibilidade. A gente falou isso, não sei se foi nos fundamentos lá, nos prolegômenos, ou se foi nos fundamentos, eu acho, que é a possibilidade da teologia, né? Tipo, para que a teologia seja possível, eu preciso que Deus seja um ser real. Porque se ele não for real, cai por terra a teologia. A capacidade subjetiva também é uma das possibilidades. Como assim? O ser humano precisa conseguir compreender, perceber o divino. Né? Tem todo aquele negócio da razão caída e da gente precisar da iluminação, mas ainda assim tem que ter essa capacidade, a compreensão do divino. E os meios de contatos que é Deus toma a iniciativa de se revelar para nós, tá? Aí aqui, gente, isso aqui parece umas palavrinhas aqui que embananou meu cérebro, tá? Mas eu vou tentar, porque eu acho que eu entendi a ideia. Eu vou colocar aqui, depois vocês falam se deu pra entender, tá? Eles usaram, a palavrinha que apareceu foi arquetípico, não é arquétipo, era arquetípico. Depois eu fui pesquisar, arquétipo seria o subjetivo, arquetípico o adjetivo, e aí eu lembro que faz muito tempo que eu saí da escola e parei de aprender português. Não que eu não, né, não é que eu saiba zero sobre isso, mas é que dependendo, isso não resolve 100% da questão, tá? Mas aí, tipo, vamos ter em mente que arquétipo e arquetípico significa algo no sentido de um modelo original, até qualquer padrão universal, a ideia perfeita, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o conhecimento. Então, o conhecimento arquetípico que eu entendi é assim, que é o conhecimento de Deus sobre Ele mesmo e sobre todas as coisas. Então, o conhecimento de Deus, ele é perfeito, ele é um modelo original, ele sabe tudo sobre Ele mesmo, não é igual a gente, sabe?
que não se conhece 100% e que de vez em quando descobre umas coisas. Não, Deus sabe tudo sobre Ele mesmo e tudo sobre todas as coisas. O conhecimento perfeito, o modelo original, certo? Tá até aqui, ó, eu pesquisei mais e aí a gente fica com isso aqui, ó, olha só, que legal. Original e infinito, como assim? É um conhecimento primordial, absoluto e não deriva de fontes externas, diferentes de nós que precisamos de uma fonte externa para ter esse conhecimento, para adquirir conhecimento, eu preciso de algo para isso. Simples e intuitivo. Deus não aprende, gente, olha isso aqui, Deus não aprende ou raciocina. Parece estranho falar isso, né? Mas por quê? Porque ele vê todas as coisas de uma vez só, de forma completa e perfeitamente consciente, sem sucessão de pensamentos. Tipo assim, que nem eu. Para mim ter esse aqui, eu tive que raciocinar. Tive que quebrar a minha cabeça. Falar assim, talvez se tivesse sido usada outra palavra no lugar desse arquetípico, eu tivesse entendido mais depressa. Mas a palavra, confesso que a palavra em específico parece que bloqueou o meu cérebro para que eu entendesse de forma mais rápida, certo? Você vê como que às vezes a escolha de palavras faz a diferença tão grande, né? Enfim, Deus ele não precisa disso que eu passei aqui, de raciocinar, de pensar, de tentar encaixar as ideias para que o meu raciocínio fosse completo e para que, enfim, eu compreendesse este algo. Não, Deus já sabe e conhece todas as coisas de bate pronto, então ele não precisa raciocinar, porque ele já sabe, tipo, você perguntou que horas são, ele sabe, não precisa olhar no relógio. Você perguntou qual é o fundamento da vida, não sei o que, Deus já sabe, tá sempre pronta a resposta, não precisa. Então, ele tem tudo sempre pronto. E ele é a fonte de tudo. Então, Deus conhece o universo como ele existe em sua própria ideia, antes mesmo de a realidade ser criada no tempo e no espaço. Então, a gente vê que Deus é sobre todas as coisas, possui todo o conhecimento, por isso arquetípico, porque é um padrão universal de conhecimento. E aí entra outra palavrinha que também ajudou, junto com arquetípico, ajudou para travar o meu cérebro. É que, tipo, eu não sei nem pronunciar direito essa palavra, tá? Juro, eu acho que essa palavra é que, tipo, eu nunca tinha ouvido falar. É com acento, tá? É que ser um tipo, né? Que é a cópia de um arquétipo. Enquanto o arquétipo é o modelo original, eu acho que uma coisa que travou muito é porque hoje a gente vê por aí esse arquétipo nesse negócio de psicologia, arquétipo de não sei o que, arquétipo de blá, 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 e aí às vezes faz bagunçar a cabeça. Então, arquétipo é o modelo original e o éctipo é a cópia deste modelo original. Olha, eu procurei o significado da palavra, olha que interessante. Um dos significados trazia assim: funciona de fora para dentro. Porque ele é uma cópia, então eu preciso. Tudo que é uma cópia precisa de um modelo original externo para que ele possa se modificar internamente. E outra coisa, é o efeito gerado, a impressão deixada pelo molde. Depois que eu procurei, eu me debati com esse arquétipo, depois que eu li essa. Por isso, assim, às vezes a gente está estudando e a gente não entende algo e tem uma palavrinha ali no meio que é difícil, a gente procura dicionário. Hoje o Google é o nosso dicionário. Então você joga lá, ele te traz significado. Ele traz significado nisso, naquilo, naquilo. Às vezes, o significado filosófico, o significado na psicologia, o significado não sei o quê, o significado, às vezes tem até o significado teológico. E quando eu vi o significado dessa palavra, as coisas começaram a. Porque ele mostra aqui meio que o contraponto, assim, sabe? Uma coisa e outra coisa. Por quê? Quando nós estamos falando de équitipo, nós estamos falando do conhecimento humano, enquanto que o arquetípico é o conhecimento de Deus. Então lembra lá, o conhecimento de Deus, o conhecimento perfeito, que sabe tudo sobre ele e sobre todas as coisas. Enquanto que équitipo é a cópia. Nós somos a cópia de Cristo. Lembra Imago Dei, a imagem de Deus? Então olha só, conhecimento divino
transformado para a condição humana, que é limitada, mas verdadeiro, puro e suficiente, mas não é exaustivo. Então, assim, diferente de Deus que possui o conhecimento exaustivo, não é no cansaço, tá? Quando a gente fala de um conhecimento exaustivo, é quando você exaure tudo o que tinha para. Estou falando assim do que eu me lembro, tá? Mas eu acho que esse exaustivo, ele vem desse exaurir tudo sobre aquele tema, tipo, acabar, exaurir, não sei se você conhece a palavra, mas exaurir, acabar, extinguir tudo o que tem para saber, entende? Então, por isso, exaustivo. Então, nós não, enquanto Deus, com esse conhecimento perfeito dele, absoluto dele, de todas as coisas, ele sim possui um conhecimento exaustivo, sabe tudo, sobre tudo, sobre tudo. Nós não. Porém, não deixa de ser verdadeiro, puro e suficiente. Como assim? A gente está pensando aqui, bem, vai lá, a gente está pensando aqui conhecimento de Deus, principalmente conhecimento a respeito de Deus. Então, tudo que nós conhecemos sobre Deus vem da onde? Da palavra de Deus, logo vem do próprio Deus. Ou seja, ele é puro e suficiente para quê? Para a salvação, tá? Aí, uma coisa que complementa isso, tá? Método de analogia. Como assim método de analogia? Ele fala assim que nós não conhecemos Deus de forma unívoca nem equívoca. Unívoca, como é que é mesmo? Unívoca é algo no sentido de mesma espécie igual. Sabe? Que nós... Deixa eu até buscar aqui. Porque Deus não é igual a nós, entende? Então, ó, como se Deus e o homem fossem idênticos em aspecto. Então, eu não estudo Deus como se eu estivesse estudando uma outra mulher, por exemplo. Porque nós não somos a mesma espécie. Não somos idênticos, iguais, entendeu? E também não conhecemos a Deus de forma equívoca. Como assim? Como se as palavras não tivessem relação entre as duas coisas, entendeu? Algo nesse sentido. Né? Ou seja, Deus não é como nós e também não gera incerteza ou dúvida por ser diferente demais, tipo, por não ter relação. Uma palavra para mim significa uma coisa e para Deus significa o oposto. Não. Aí entra o quê? O analógico, que também e que são palavras que às vezes a gente está acostumado a usar no sentido nenhum tipo de significado. Às vezes é uma palavra que possui mais de um significado. E aí quando a gente vai usar a gente desse jeito, a gente fala, hã? Mas como assim? Então nós conhecemos a Deus por meio de uma relação de semelhança. Por que analógico? Da analogia, tá? Não é analógico de relógio digital, é relógio analógico. Pode ser usado também. Sim, mas eu penso no sentido, para facilitar, creio eu, para facilitar a sua mente a compreensão, pense no sentido de analogia, tá? Como assim? Deus seleciona coisas, sentimentos, emoções, experiências humanas que possuem semelhança com a sua essência, tá? Então, por exemplo, amor, sumiu as palavras, os exemplos, pai, né? São semelhanças, mas qual que é a diferença? Quando a gente fala de Deus, o grau de intensidade e a perfeição são diferentes, entendeu? Então ela tem similaridade ali com o significado, né? Mas o nível e a perfeição daquilo é muito superior. Por isso que quando eu estava lendo isso aqui, estava estudando isso aqui, eu entendi assim, que é por isso que, por exemplo, quem não conhece a Deus, as pessoas às vezes julgam, igual alguém tinha deixado um comentário nos vídeos meus, ai, Deus amostradinho. Acho que minha menina tá chorando. Porque Deus se revela, porque Deus quer se fazer conhecido, mas é porque nós temos a mania, o ser humano tem a mania de olhar para Deus como se ele fosse nosso igual. Então, quando a gente fala sobre o amor, por exemplo, é muito fácil deturpar e querer transformar o amor divino num amor que eu entendo como certo.
o amor que cabe na minha pequena mente, esquecendo-me que, na verdade, Deus é superior. Não só superior de melhor, mas que o amor dele é perfeito e é extremamente maior e mais intenso do que o nosso. Sendo esse amor perfeito, é o amor padrão, não o nosso. Arquetípico. Ele é o modelo original. O nosso vai deformando. Quanto mais longe de Deus, quanto mais perdido e cheio de coisa, mais deformado vai ficando a ideia, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui que é tipo do pai, né? Deus é pai no sentido infinitamente superior ao pai humano. Agora, eu já vi muito testemunho de pessoas que tiveram pais abusivos, pais cruéis, que tiveram muita dificuldade de olhar para Deus e entender Deus como pai. Porque para aquela pessoa, pai era uma coisa ruim. Pai era uma figura extremamente negativa. Então, se eu associar essa figura negativa com Deus, Deus vai ser uma figura negativa. Por isso também muita gente que não conhece a Deus, quando ouve Deus Pai, fala, pai, é ruim, não sei o quê. Então assim, Deus é o Pai perfeito. Ele possui a perfeição e a magnificência perfeita. Lembra lá, modelo original. Os nossos pais, nós que somos pais, somos defeituosos. Fazemos o nosso melhor, mas somos defeituosos. Alguns não se esforçam para fazer o melhor, também tem esse detalhe. Aí a gente tem uma pequena diferençazinha aqui, ó, que é importante salientar. Conhecer e compreender. Tem até as palavrinhas em aprehension, comprehension, que eu não sei pronunciar esses outros idiomas. Tá? Que é conhecer exaustivamente é impossível ao homem. E esse conhecer é compreender. Então, eu compreender 100% Deus é impossível, porque Deus é um ser infinito. Não caberia na nossa cachola. Já conhecer, né, ele é um conhecimento real e fidedigno, mas ele fica dentro dos nossos limites. É um conhecer, eu conheço, prossigo, a palavra fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou eu estou misturando as palavras, não é essa passagem? Acho que é, não é? Deu branco agora. Mas enfim, tem um outro versículo aqui. A gente pode usar também, que é: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Porque nós somos conhecidos por Deus em perfeição também. Não que somos perfeitos, mas Deus nos conhece de cabo a rabo, de virado do avesso e desvirado do avesso, entendeu? Então nós podemos sim conhecer a Deus de maneira verdadeira, porém sem conhecê-lo plenamente, porque a sua infinitude nos incapacita, porque somos seres finitos. Compreendestes? Aí aqui eu vou deixar só um remember. Vamos dar uma relembrada nesse aqui, pra gente ter em mente algumas coisas. Uma coisa que eu queria pontuar pra vocês, alguns pontos, acho que eu já comentei isso em outro vídeo, mas vou falar de novo. Alguns pontos a gente vai ver e rever e ouvir de novo. Por quê? A gente está estudando Deus, teologia, tarará. Então, alguns pontos eles voltarão. Próximo vídeo eu vou fazer, e ele vai ser de uma coisa que a gente já conversou um pouco, mas aí eu vou tentar trazer uma perspectiva diferente. Então é interessante isso. Lembra lá da palavra subsunsor. Eu vou criando camadas de conhecimento dentro da minha cabeça, para que o meu conhecimento se torne algo mais robusto, mais firme e embasado, entende? Eu não posso saber uma coisa aleatória e ter ela flutuando na minha mente. Não, eu preciso ter um conhecimento com base, com firmamento, sabe aquela coisa? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre o que é subsunsor. Então vamos lá. Que a gente precisa ter em mente: fonte de conhecimento de Deus. Não conhecimento que Deus possui, mas fonte que nós
temos para conhecer a Deus? Intuição. É o tal do sensus divinitatis. Eu sempre falo errado essa palavra. É o senso da divindade, o senso do divino, né? Que todo ser humano possui. É universal, necessário e auto-evidente. Ele produz a percepção de realidades como causa, justiça e a existência de um ser supremo. É aquela coisa que a gente possui que, tipo assim, te inclina a acreditar que existe algo para além de nós seres humanos. Tipo isso. Aí tem a tradição. Para nós, protestantes, a tradição ela tem uma função no sentido de auxílio, tá? É um auxílio para nos entender, para nos ajudar a entender a Bíblia. Também funcionaria como um subsunsor, pensando que o subsunsor é algo interno a mim e que esse subsunsor da tradição seria algo externo a nós, mas seria uma construção de uma torre. Eu penso assim, a minha cabeça compreendeu desse jeito, tá? Então, assim, porque mesmo que eu estudasse a Bíblia de modo exaustivo aqui já num sentido cansativo mesmo, que eu passasse a vida estudando, eu creio que a gente não conseguiria aprender 100%, certo? Então, ou dependendo, porque né, pessoas com uma vida muito atarefada, saberiam menos ainda. Então, as pessoas que vieram antes de nós, algumas que estão vivendo junto conosco no tempo agora, elas vão aprendendo e nós aprendemos com o que elas aprendem. E podemos estudar para além do que elas aprendem. E podemos confirmar e devemos confirmar o que elas aprenderam. Mas concordo que é mais fácil eu confirmar um pensamento do que eu elaborar ele do princípio. Então aí entra a tradição, que ela vem trazendo aquilo que já foi estudado, já foi revisto pelos seus pares e já foi firmado novamente e confirmado novamente. Entendeu? Por isso existem também algumas vertentes. E é por isso que eu também posso lê-las e buscar qual que eu penso, de acordo com o que eu li na Bíblia, ser mais coerente com a palavra de Deus. Sem criar moda, sem seguir heresia, pelo amor de Deus. Né? Tradição. Razão. A razão no sentido de que ele seja extremamente racional e intelectual. Não. A razão, ela é serva da fé. Ela vem para auxiliar a gente. Porque eu preciso ler a Bíblia com a minha mente também. Eu não posso pôr ela dentro de um saquinho, fechar e deixar a minha compreensão bíblica para outra pessoa. Essa coisa de sentar a bunda na cadeira da igreja, no banco da igreja, esperar o alimento mastigadinho pelo pastor, igual um filhote de passarinho, sabe? Que fica lá com a boca aberta esperando a papinha vir da mãe. Isso não é legal. A minha razão existe. Deus me deu raciocínio, uma mente que tenha a possibilidade de descobrir, interpretar e avaliar a verdade. Para que eu a utilize, gente, por favor. Sabe? Inclusive, meus vídeos, você tá assistindo, você tá ouvindo, não concordou, achou alguma coisa esquisita, deixa nos comentários, vai pesquisar você por conta própria, sabe? Mas ela sempre, a razão sempre vai estar debaixo da fé de Deus, de crer que Deus é real. Aí a gente tem a revelação geral e a revelação especial. Lembra lá? Já falamos sobre isso. A revelação geral é aquela pela qual Deus se revela pela natureza, pela história, pela humanidade. Já a revelação especial é aquela que Deus revela na sua palavra, é aquela que ele se dá a conhecer. É assim que nós conhecemos Jesus Cristo e a história da redenção, da salvação, certo? O evangelho vem pela revelação especial. A ideia de que existe um Deus que está acima de tudo, de todos, vem da revelação natural. Compreendeu? Próximo vídeo falaremos de uma coisa que já falamos também, mas com uma ótica diferente. Segue aí, comenta, compartilha. E é isso aí. Até o próximo vídeo.